todo mundo que assiste ao Açaí Pocket. Eu quero agradecer muito ao convite feito pela Mari, pelo Christian, pela Fernanda, e já mando aqui o meu abraço saudoso a vocês. E já iniciar respondendo a pergunta que foi feita para eu responder aqui, que foi por que se comemora no dia 1º de setembro o dia do profissional de educação física e não o dia do professor de educação física. Então, essa data, o dia 1º de setembro, eu quero começar dizendo que é uma data que eu não comemoro. E aí vou explicar por quê, não é? Essa data tem uma relação específica com a promulgação da Lei 9696/98, uma lei promulgada, portanto, em 1998, que tem uma relação com a regulamentação da profissão, e com ela foi criada o CONFEF, o Conselho Federal de Educação Física, e os Conselhos Regionais de Educação Física. A criação dos conselhos e a tese da regulamentação inicialmente foi sustentada por uma perspectiva de lógica, por uma lógica de reserva de mercado, de que era preciso regulamentar a profissão, porque era preciso reservar o mercado para aqueles que tinham formação, uma tese que logo foi derrubada, porque o próprio Conselho depois retirou essa tese e garantiu que os profissionais que já atuavam no mercado, né, de trabalho do mundo fitness e do mundo fora da escola, e até mesmo nas escolas, por conta de toda uma lógica estrutural do nosso país, que não tinha acesso ao ensino superior para todo mundo, o próprio Conselho garantiu a carteirinha, né, para essas pessoas, retirou essa tese. Essa tese é uma tese falsa, porque, na verdade, a questão do emprego, do desemprego, não passa por uma questão de reservas de mercado, é uma questão estrutural da relação capital-trabalho na sociedade capitalista, ela é muito profunda, a questão da criação de postos de trabalho, não passa pela criação de leis de regulamentação da profissão e nem de criação de conselho, portanto, uma tese falsa. E a outra tese que tem muito a ver com a questão que foi levantada e que se sustenta até hoje é que dividiu, né, a formação profissional e dividiu os professores de educação física supostamente em duas categorias, né, os licenciados, portanto os professores, e os bacharéis, os profissionais de educação física. E o CONFEF, a partir daí, vem realizando um conjunto de ingerências no campo da formação profissional para garantir aí essa separação, né? Então, o debate da formação profissional é profundo nisso e tem muito a ver com a relação da atuação profissional no campo escolar e no campo não escolar. E o que se baseia isso, né? Primeiro, uma negação em relação ao objeto de trabalho dos professores e professoras de educação física. Então, no campo escolar, a relação do trabalho dos professores é com o trabalho pedagógico, né? Com o processo de socialização, transmissão do conhecimento, da cultura corporal e, portanto, a relação direta com o trabalho pedagógico. E o campo não escolar não tem essa relação propriamente dita. Essa é a tese que se sustenta, que eles buscam sustentar, mas que na verdade não tem sustentação alguma. Imagina vocês irem para uma academia de ginástica, para uma aula de step pela primeira vez e não ter nenhum tipo de trabalho pedagógico para que você possa realizar aquela aula. Imagina você ir para um aparelho de musculação e não ter nenhum trabalho pedagógico feito pelo professor de educação física da academia para você realizar os movimentos necessários para aquela atividade. O que diferencia é o tipo de trabalho que é realizado, o trabalho específico que é realizado, mas o objeto de trabalho do professor necessariamente passa pelo trabalho pedagógico no campo escolar e no campo não escolar, seja na academia de ginástica, no clube, seja nas práticas de lazer,
do esporte de alto rendimento, do esporte, enfim. E essa é a tese que sustenta essa ideia de que no dia 1º de setembro é comemorado o dia, então, do profissional de educação física, porque foi o dia que se regulamentou a profissão. A gente vem lutando muito, na verdade, pelo direito ao trabalho, pela regulamentação do trabalho, pela consolidação dos direitos trabalhistas de professores de educação física. Vejam só, o campo não escolar, por exemplo, é um campo que ainda padece muito de direitos trabalhistas para os professores e professoras que atuam nesse campo. O campo escolar já avançou bastante nisso, muito por força da luta e organização dos trabalhadores e trabalhadoras da educação e da luta sindical desses trabalhadores em educação. Então, a nossa luta tem sido pela organização do trabalho, pela regulamentação do trabalho. Então, o 1º de setembro é um dia que eu não comemoro, eu comemoro o dia 15 de outubro, que é o dia dos professores e professoras, de luta para que os professores de educação física, seja no campo escolar ou no campo não escolar, sejam valorizados e respeitados e tenham seus direitos trabalhistas assegurados. Pelo direito ao trabalho sempre, o 1º de setembro não me representa. Um abraço a vocês.